Então, bom dia, pessoal. Dia 20 de outubro, aula de treinamento físico, aula da manhã, parte 1. Vamos dar sequência à matéria de periodização, né? Então, fica o lembrete também registrado aí no vídeo dos materiais de aprofundamento, tá? Então, nós temos aí mais dois itens ali naquela organização de artigos que eu coloquei ali. Agora tem também de flexibilidade e de periodização. Tá? No mínimo ali uns 4 artigos sobre cada assunto para se aprofundar sobre isso. Então, você tem alguns materiais para fazer esse aprofundamento também. E, inclusive, esses dois conteúdos, eu vou dizer para vocês que é o que tem de mais baixo nível de evidência científica, tá? E claramente, assim, as duas áreas, a flexibilidade vem crescendo muito, tá? Mas a periodização, ela sofre de outro problema, que é um problema da dificuldade de controle dos experimentos, assim. Para os modelos de estudo, que às vezes a gente é muito enviesado para o modelo clínico de estudo, existe uma grande dificuldade de se fazer esse tipo de estudo. A medicina sofre com isso também, quando vão pensar em medicina integrativa versus tradicional. Então, estudos da cardiologia, da pneumo, eles encaixam em modelos controlados muito mais facilmente, né? Mas claro que eles sofrem pelo outro lado, quando vai se falar de saúde geral, etc., existe aquelas dificuldades, às vezes, de conversa com outras áreas, sub-área, que é uma visão, até uma discussão sobre saúde maior. Aí, muitas vezes, o médico, o gerontólogo, o geriatra, às vezes, eles estão mais prontos para isso. É um exemplo de especialidade que consegue ser mais integrativa, mas a gente sabe que os estudos daquelas áreas ali, muitas vezes, são menos controlados, porque envolvem essa complexidade maior de desfechos e etc. O treinamento físico tem esse caso. Quando a gente fala da periodização, é o mesmo problema, porque tu tem que envolver modelos de treinos concorrentes, tu tem que englobar para se pensar em treinamento que tenha uma funcionalidade, tem uma importância maior no mundo real, a gente tem que falar de 6 meses, de 1 ano, e a maioria dos estudos a gente vê entre 8 a 12 semanas, 16 semanas, né? Então tem esses descompassos assim, que, como eu digo para vocês, que é olhar o meio do copo cheio ou vazio, né? Tem muita coisa para se fazer ainda, com maiores dificuldades, que é chegar nesses desfechos maiores, etc. Mas sempre sabendo que tem que olhar com cuidado, porque quando tu olha desfechos muito controlados, eles são interessantes, mas quando vai colocar no mundo real, tem que ver bem como foi colocado daquele jeito. Quase sempre o nosso mundo real vai impor limites, mudanças em relação ao que foi estudado. E isso tem que ser considerado na análise. Mas é o que eu digo, né? Isso não significa que não tem que se ler. A gente tem que ler o que tem de melhor, que tem mais de evidência, mas com esse olhar crítico também. Tá? E a periodização é o extremo disso, né? Porque é uma grande dificuldade. Né? Tá? Então, é por aí. Vamos lá, então, para a parte de periodização, gente. Compartilhar umas telas. Falei bastante de teoria da periodização, né? Falei de alguns aspectos evolutivos, de novo, muito rápido e tal, mas trazendo o que o André já tinha falado na outra aula, um pouquinho mais daquele raciocínio evolutivo, e eu fui pingando esse conteúdo ao longo das aulas, né? Agora, a gente chega nesse estágio aqui, onde eu tenho um quadro onde a gente tem um quadro geral desses ciclos de treinamento, né? E a gente já definiu, mas vamos repassar rápido, né? Então, eu vou ter uma preparação de muitos anos, né? Em muitas situações isso vai ser bastante limitado, porque vai depender de questões de contrato, de limites mesmo de trabalho nosso, de condições de trabalho só, né? E às vezes, claro, também, às vezes não, sempre vai estar influenciando também a situação do aluno, né? Então, é o aluno que tem chance dele permanecer por anos naquelas práticas, tem um monte de restrição para isso, né? A aderência aos programas, muitas vezes são baixas e tal, e impedem uma organização de muitos anos. É um grande desafio. Mas tem possibilidades que às vezes o pessoal não contabiliza, né? Por exemplo, na escola, quando se pensa em programas gerais, tudo bem, tu não pega todos os escolares, porque eles às vezes não ficam um ciclo lá inteiro, né, todos ao mesmo tempo, mas pode ser que muitos fiquem, né? E a gente poderia se organizar melhor do ponto de vista da periodização sobre
os conteúdos mesmo dados naqueles espaços através disso, e não é feito. Então, existe potencial, sim, se pensar em algumas situações. Tá? Mas, claro, o que eu falo com vocês, o conteúdo mais comum, ele está dentro de um mundo menor, que são os macrociclos, tá? Que tradicionalmente são dados por anos ou por semestres. Tá? Então, ali tem a divisão, né, dos macrociclos. Existe uma divisão, só para questões de curiosidade, que fica no meio entre preparação de muitos anos e macrociclo, que é o ciclo olímpico. Tá? Em alguns modelos de esporte, isso é trabalhado. A ginástica artística ainda hoje usa direto isso, mas tem muitos esportes que já não usam isso, porque a importância da Olimpíada diminuiu. Tá? Isso vai depender de esporte para esporte, não existe uma verdade para todos os esportes. Mas vão ter vários que vão ter isso ainda como importante. E aí vão ter objetivos anuais lá, importantes, mas a Olimpíada vai continuar sendo importante. Nesse caso, o ciclo olímpico é importante. Aí são 4 macrociclos claros, tá? Quase sempre não foge disso, tá? 4 macrociclos, onde tu tens lá o principal, que seria o olímpico. Tá? E a gente vê um pouquinho, eu tenho visto assim pelas conversas, por tabela, pela experiência com o pessoal do vôlei, assim, e comentam que os jogadores de nível de seleção, né, esses caras, quando chegam no ano olímpico, eles jogam diferente. São coisas incríveis que ainda não se entende completamente, mas os caras têm algo diferente, assim, questões psicológicas, obviamente, atuando, etc. Mas os caras veem, assim, diferenças de saltos de 5 centímetros, umas coisas que tu não consegue explicar por modelos de treinamento, mas que com a experiência tu pode ir controlando isso para o treino. Tá? Muito bem. Aí entra um mundo mais real. Meus macrociclos divididos em mesos, que são os blocos de treinamento que eu chamo também de mensais, né? Meso 1, meso 2, meso 3, vai ter lá X meses, vão ser 6 a 12, né? Porque nós vamos aqui estruturar como mês, né? E vou ter os microciclos, né? Que vão formar quase sempre 4 microciclos para cada meso, ou mais ou menos um mês, né? Então, o micro vai ser a semana. Né? Micro 1, 2, 3, 4. Vai encerrar o mês, então eu vou ter 4 microciclos, onde eu tenho essas oscilações de carga que eu comentei para vocês. De novo, com aquela ideia de frequências, né, de coisas. Ou seja, com situações onde eu vou fazer sempre essa dualidade de carga, descanso, mas aí pensados de forma mais complexa. Né? Ao longo da semana eu vou ter uma carga geral para algum descanso, para alguma situação que vai oscilar um pouco essa carga. Né? E eu vou pensar isso para o mês também. Eu vou distribuir cargas, como eu falei para vocês já como regra, deve ser a terceira vez já que eu falo. Mas a cada mesociclo eu vou ter oscilações, onde vai ter um microciclo que vai ser um pouco de manutenção ou regenerativa. Tá? Isso é quase que uma regra para a maioria das periodizações onde envolvem adaptação. Isso é uma outra dica que já me dá algumas possibilidades de ciclagem de cargas. Tá? E essa é difícil do pessoal fazer. Assim, muita gente na prática não consegue visualizar isso, porque quer aquela coisa, o tete a tete, ou por que isso. Isso é mais difícil. Isso é base até de uma crença em tudo aquilo que a gente falou antes, na teoria da evolução, na ideia das ciclagens de carga, na distribuição de cargas como forma de adaptação melhor ou ondulada. Isso está no cerne do treinamento. E eu vejo que muita gente erra no campo real por nem desconsiderar completamente essas coisas. Tá? Mas é uma dica que já faria revolução aí em muitos locais de treinamento. E eu tenho, claro, a unidade de treino, que são as sessões, que é o que eu solicitei para vocês, criarem lá um plano de aula, que seria a organização de uma sessão inserida numa ideia do microciclo. Tá? Nas sessões. Vamos falar um pouquinho dos tipos. Antes de falar de montagem, vamos falar de tipos para dar mais informação para vocês, para municiar vocês com conceitos, né, que vão ajudar na construção da periodização. Tá? Depois a gente vai usar até essa figura também, esquemática, de trabalhar com partes temporais, né, das coisas. Elas todas constitutivas de cada nível.
Mas só quero lembrar que nessa figura está faltando uma informação estrutural super importante, tá? Que é entre o macro e os mesociclos. Tá? Então, no macrociclo 1 ali, ele é dividido em mesociclos, obviamente. Eu tenho 1 ano, então são 12 mesociclos. Agora, eu vou ter uma estrutura intermediária no meio delas. Tá? Uma série de mesociclos vão formar, em primeira ordem, antes do macro, eles vão formar um período. Tá? Ou pensando de outra forma, o meu macrociclo ele vai ser dividido em períodos. Essa é a primeira subdivisão do macrociclo. Tá? Então, embaixo do macrociclo eu vou ter períodos, que a gente já falou bastante. Período de base geral, período de base específica, período pré-competitivo, período competitivo e, por fim, período de transição, que é o que encerra o grande macrociclo para começar um outro com algum período de base geral novamente, que o pessoal chama no futebol de pré-temporada, para reiniciar o ciclo, tá? Seria isso. Tá? Então, lembrem que entre macro e meso também há o período ali, tá? Os períodos formando. E aí, cada período vão ter seus mesociclos. Muito bem. Vamos para tipos. Então, sessões de treino, vamos começar de baixo para cima, né? O elemento integral, né, da periodização visa solucionar objetivos do microciclo. Agora, isso vai ser uma constante. Eu vou começar a falar dos itens sempre relacionados ao seu nível superior imediato. Tá? Um dos grandes objetivos de estruturar aquele pequeno espaço de tempo, seja a sessão, micro, vai ser sempre de forma a organizar ou potencializar o objetivo do nível superior imediato. Então, as sessões, elas vão ter que estar organizadas não para responder o macrociclo direto. O treinador, na hora da montagem do treino, ele não está pensando apenas, em última análise, de segunda para quarta, vou fazer o quê? Porque eu preciso chegar lá em novembro e fazer tal coisa. O resultado anual? Não. Ele vai pensar segundo o que o grande filósofo Jack Stripador nos ensinou. Nós temos que ir por partes. Né? Nós vamos primeiro estruturar essas sessões para responder uma questão central. Responder o meu microciclo. Aquilo que eu estruturei para aquele microciclo. Né? Mas eu estou numa fase de base e tal, não é nem nada muito específico lá. Treinos de força e tal. Mas que estranho, né? Eu treino remo e estou fazendo força, sim, mas tu precisa ganhar força agora porque isso está dentro de uma linha temporal organizada. Tá? Então, eu vou pensar em estruturar essa sessão, relacionando com as outras sessões que compõem o meu microciclo e relacionando com o objetivo central do microciclo. Tá? Para cada nível desses, eu vou repetir tudo isso que eu acabei de falar, tá? Então não vou ser repetitivo. Mas quando eu pensar no microciclo, qual é o objetivo desse microciclo? Eu não vou pensar lá no final, eu vou pensar no meso em que ele está inserido, de como ele vai se organizar. Tá? E esse raciocínio estrutural, racional, ele é super importante. Tá, pessoal? Ainda, de novo, eu trago para vocês, é a melhor experiência que a gente tem de montagem de treino aí, por aí. Tá? E aí, quais são os tipos de sessões, né? Eu tenho as sessões de treino normal, né, onde tem adaptações, eu tenho sessões de controle, que eu posso ter avaliações, tá? E, às vezes, essa avaliação, elas podem ser parte aí de sessões normais também. Mas, muitas vezes, não. Pode ser uma sessão só de avaliação. Isso vai depender de como tu vai estruturar teus objetivos, quantas sessões tu tem, né? Mas esses são os tipos básicos, né? Aí, vamos para o nível superior, tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo essa linguagem que na área do treinamento, lá com a influência do esporte de alto nível, muitas vezes peraí, gente, desculpa. A obra começou aqui do lado, então, voltando. Parecido até a minha barriga, para falar. O professor de treinamento físico nunca tem barriga. Essa é uma outra máxima do treinamento. Pessoal, vamos ver os tipos de microciclo. Eu só comentei para vocês que vou tentar tornar eles mais simples, fugindo às vezes das divagações que tem muito de variação de linguagem, que vem lá da teoria do treinamento físico na área do esporte, tá? Mas vamos lá. Eu vou ter microciclos de treinamento,
microciclos de controle, microciclos pré-competitivos e competitivos. Vejam que aqui surge dois tipos mais específicos, né? Mas eu vou ter os básicos de treinamento, é onde eu tenho adaptações, onde eu vou colocar as cargas de treino, vou ter aqueles de controle, que a gente já comentou, isso, e aí vem a questão, professor, mas é obrigatório ter um microciclo de controle? Controle significa avaliação, tá? Não necessariamente, gente, não necessariamente, tá? Vai depender da quantidade de avaliações que tu tem, tá? Da quantidade que elas têm e de como elas vão ser inseridas no tempo. Então, se tu tens um bloco, nós, por exemplo, lá na Caminhada Nórdica, nós temos um monte de avaliação no início e no final do semestre. A gente faz algumas avaliações mensais, mas a gente tem muito, tem questionário de qualidade de vida, a gente aplica os questionários lá de questão cognitiva, os funcionais, biomecânica de marcha, alguma coisa bioquímica, dependendo do projeto que está inserido, o ensaio clínico daquele semestre. Então, a gente tem bastante coisa. Nesse caso, a gente tem sim, a gente tem mais de um microciclo de controle, tá? Mas às vezes não, às vezes eu estou lá no meu grupo de corrida mesmo. No grupo de corrida, a gente faz a avaliação em uma ou duas sessões no início do semestre. A gente faz a anamnese com questionário inicial, o teste físico, né? A gente faz um protocolo de rampa lá e avalia lá ponto de deflexão da frequência cardíaca, teste de Concone, né? Resumindo, antropometria junto, técnica junto desse teste, e a gente consegue resolver tudo isso em 20 minutos, tá? Mais ou menos, assim, 20, 30 minutos para cada aluno. Então, a gente não precisa do microciclo inteiro de avaliação, mas a gente sabe que naquele microciclo que vai ser de treinamento, vai ter sessões de controle. É isso que vai ter. Então, vai depender sempre da predominância. Isso é outra coisa que eu vou estar repetindo aqui toda hora, então já vou avisando que eu vou tentar não repetir tanto, mas que é importante. Nós vamos trabalhar sempre com predominâncias daquilo que está se trabalhando. Então, é possível ter até mesociclo de controle, mas é mais raro ainda, porque a predominância daquele meso seria de avaliações, que também é um pouco estranho. O microciclo é mais fácil de ter, né? Agora, um mês inteiro de avaliação é um pouquinho complicado, né? Mas pode ser que aconteça em dada condição, mais raro, tá? O que mais? O microciclo, aí vem as divisões que vão ter uma linguagem já com os períodos, tá? Eles vão estar, então, microciclos de treinamento, obviamente, eles vão acontecer nos períodos de base geral e base específica, tá? Um microciclo pré-competitivo, ele vai estar inserido no período pré-competitivo, obviamente. E lembrando, de novo, eu já falei isso na aula passada, né? Quando eu falo em pré-competitivo e competitivo, nada mais é do que aquela fase onde vão acontecer as principais avaliações do que eu estou fazendo. Tem gente que diz, professor, mas da onde? Na hora eu trabalho com basquete e o que importa é a Copa Unicinos e é essa a minha avaliação. Eu sim, mas eu nunca disse que a própria competição não é avaliação, tá? Porque quem trabalha com esporte sabe, só quem nunca jogou, fez algum ciclo de treinamento, que é óbvio que a competição no esporte de alto nível, de um nível onde seja importante, né, esse desempenho, é óbvio que a própria competição é uma avaliação. Então, não está errado, tá? Em chamar a coisa mais genérica do período pré-competitivo e competitivo, a característica, né, mais genérica, mais importante, é que seja um tempo de avaliação. Ou seja, pré-competitivo significa que é pré-avaliação. Tá? É a mesma ideia. E, assim, os exemplos que vocês vão encontrar no esporte de alto nível, eles vão se encaixar para outros campos. Quase sempre o pré-competitivo ele tem um objetivo de preparar o aluno ou atleta para a competição. Na avaliação é a mesma coisa, é preparar o aluno ou atleta para a avaliação. Não tem outra, é preparar ele psicologicamente, questões técnicas, fazer uma familiarização com ele, tá? Do ponto de vista da ciência do exercício, é muito comum esse termo, né? Familiarização. Isso é extremamente importante para controle de efeitos de aprendizagem, tá? Mas isso é isso que eu digo para vocês, que ciência do esporte, do exercício, não tem nada
de diferente do mundo real do treino. Quem fala isso é quem é atrasado sobre o assunto. Porque, obviamente, tem que ter relação com o mundo real. Se o cara está dizendo que tem algo diferente, é porque quase sempre ele vive num mundo um pouco diferente, está numa crise de identidade, tá? Mas não tem. Então, o cara está se preparando para familiarização. Isso é importante para quem vai treinar, não é só para o cientista lá. Isso aí vai ser para todo mundo. O cara que está no mundo real, estava conversando o outro dia sexta-feira, com o Fábio Nakamura, tá? Que é um amigão, agora foi contratado por uma empresa, outra mais, e um trabalho lindo assim de avaliação e determinação de cargas de treino, assim, mexendo na realidade do treino. Estava comentando isso, os caras ainda têm dificuldade de entender essa ideia de familiarização, e isso mexe completamente no mundo real. E os caras, cada vez que veem isso, os caras dizem, pô, mas tu descobriu o ovo de Colombo, né? Mas não é uma coisa relativamente básica, né, gente? Tu vai fazer uma avaliação nos teus escolares lá, de saltos, não adianta querer fazer, eu vou lá, eu tenho 30 alunos, não tenho tempo, então vou botar eles na corrida, 10 segundos para cada um, vem aqui, salta, vai, salta. O guri mal vê o que tem que fazer. É óbvio que se tu não der uma adaptação para eles, aí é fácil de melhorar o salto, né? Porque o guri faz uma vez, daqui 2 semanas tu faz de novo, o guri já tem uma ideia do que deveria ter sido feito. Aí ele familiarizou, né? Aí sim, a gente brinca que tem o efeito, está sendo gravado, mas o efeito cagaço, o efeito jaleco, né? Não tem jeito, gente, eu já tive, vou contar para vocês, atleta de nível regional, o cara subiu na esteira e ele começou a correr trocando braço e perna. O cara corria com o mesmo lado, ele fazia isso aqui. E o cara, não é possível, tu é corredor, cara. Né? Eu sei que tem os caras que não conseguem subir escada e mascar chiclé, né? A gente diz que são os pivô de basquete, né? Mas isso já é demais, esse é o troço, o gerador de padrão central, né? Até o gato descerebrado faz. Eu brincava com o cara assim, e não tinha jeito, o guri estava completamente apavorado, ele tinha entrado no Lapex, viu aquela, só entrando ali, o cara já achou que estava entrando, não sei, deve ter visto o filme lá do Rock e tal, que botava aquele monte de fio e choque no russo lá, e o cara achou que iam fazer alguma coisa assim, botou o analisador de gases, congelou, né? Não tinha jeito, gente. Parou, eu fiz ele assistir o colega, né, fazendo bobagem, eu corri na frente dele. Quando ele voltou a fazer, foi tudo tranquilo. A frequência respiratória estava bem, porque a frequência estava nas alturas. O cara estava para se matar, né, coitado. Virou um atleta bom até esse cara. Não podemos falar em nomes, né, questões éticas. Mas então acontece isso, pessoal. Tu tem que o pré-competitivo vai ter essa função que não é pouca coisa, e não é só porque é do alto nível, não. Isso é para tu avaliar bem. Então, porque tu tem que até pensar, se tu não tem tempo para isso, porque avaliar também desse jeito, faz uma avaliação que seja viável, mas que minimamente tu tenha controle, tá? Outro caso que eu dou, assim, gente, que não é pouca coisa, é o uso equivocado das escalas de percepção de esforço, tá? O que eu vejo de gente falar mal e nem ao menos entender e pelo menos aplicar direito, né, como foram validadas, como foram criadas, assim, tendo a rotina normal, porque de novo, não, mas ela é rápida, é tal, então é melhor nem usar. Usa uma outra escala mais simples, só de recuperação, mas se tu vai usar ela, minimamente gasta o tempo que tem que ser feito. Tem que ser com cada aluno, até vou dar uma dica assim, com cada aluno tem que se gastar de 10 a 15 minutos com ele, uma vez na vida, para o cara entender as âncoras de percepção de esforço. Tu tem que relacionar com o mundo real do cara. Tu tem que explicar para ele que aquele, sei lá, se é de 6 a 20, aquele 17 tem a ver com esforço tal, o 19 tem com tal, porque o 20 é aquele maior esforço da vida dele, que ele tem que tentar lembrar, tem que tentar chamar as âncoras para esse cara tentar seguir. Aí tem um processo para isso, né? Então, isso é outro caso. Então, vou usar escalas, porque é super simples. Os caras já estimaram até limiar anaeróbico. Meus colegas, um francês que trabalhou comigo em Rovereto, ele fez os experimentos quando eu estava lá em 2009 e 2011, 12, o cara publicou o trabalho, que era validando uma curva lá de limiar anaeróbico avaliada por percepção de esforço.
né? A gente sabe que é super difícil, o grau de erro é grande, o cara validou, fez bem, mas fazendo bem feito, né? Ele usava bem, e foi naquele estágio lá que eu aprendi a usar bem mesmo. E até usar a escala de 110 também, que é melhor do que a CR10 mesmo, que é um pouco diferente da de 6 e 20. Tem toda uma teoria lá da psicologia que explica essas diferenças, né? Então tem que usar direito. Resumindo, tu tem que usar bem como foram validadas para as populações que foram validadas, tudo isso. No pré-competitivo, tu vai conseguir, vai ter um tempo para isso, né? Para usar bem essas avaliações, tá? E claro, e tem o microciclo competitivo, que eu já disse, né? É a avaliação. Ali é a avaliação, que pode ser as competições mesmo, e outra coisa, mesmo no esporte de alto nível, onde tem as competições, tem avaliações que são marcadores importantes. Tá? Então, o cara passa lá no final de ano, a gente tem atletas que até foram lá no LAPEX e treinam, né? Todo ano aparece alguns atletas lá e vêm treinar. Tudo bem, eles têm avaliações até intermediárias que são importantes para entender as curvas de força, dessa base de neuromuscular deles, mas mesmo assim, na parte competitiva, é importante ter marcadores também. Tu mostra como esse cara está chegando nas fases onde ele mais precisa, né? E o máximo também, às vezes, nem é o mais importante, né? Porque às vezes ele tem que estar otimizado nos níveis de força para ter um bom desempenho no geral, né? Que vai envolver também mudanças de direção, desempenho de força rápida, etc. E não só daqueles marcadores de base, né? Como força máxima e por aí vai. Tá? Mas muitas vezes essas avaliações secundárias também são importantes serem avaliadas no microciclo competitivo. É isso que eu quero dizer. Não, às vezes não é só competição mesmo, tá? Às vezes tem mais marcadores. Quase sempre todos bons treinadores vão ter mais marcadores para entender o quadro das coisas. Porque aí ele vai não só entender o que está acontecendo, né? Se o cara está indo bem, mas também o porquê, né? Que é uma coisa bem importante. Otávio, Diga, Gabriel. antes de entrar nessa questão dos detalhes mais de sessão, propriamente dito, tu poderia fazer uma relação, porque é um conceito que eu vi pouco, assim, e eu só li superficialmente, de janela de treinamento e periodização. O que isso eu posso relacionar, assim, até para uma organização e tal. Janela de treinamento e periodização. Isso. Sim, tá. Janela de treinamento é aquele conceito mais geral que a gente colocou, que está muito ligado ao estágio do aluno, né? Tá? E tem dois aspectos importantes. Pensar na trajetória do aluno a longo prazo. Então, é um cara que está numa fase de formação, é adolescente, não, ele está numa fase mais principal, que eu sei que tem algumas janelas de treinamento que vão se alterar muito, mas tenho também um olhar mais de curto prazo, que é pensar o cara dentro daquela situação que ele está no alto nível há 3 anos, 4 anos, ou não, ele está na fase de formação, mas tu vai olhar só ali e como vai oscilar essa janela de treinamento, ou seja, vai ser um olhar mais fino, né? Mais de lupa, é como se fizesse um zoom assim naquilo que tu está trabalhando ali, que tu está vendo, sobre essa janela de treino. E vai ter o raciocínio igual, né? O cara, quanto mais estiver no início, ou mais tempo ele não ter trabalhado aquilo, né? Ou, por exemplo, ter saído de uma lesão, maior é a janela de treinamento. A gente sabe que isso vai envolver essa curva de treino onde ele vai estar. Se ele estiver já numa fase mais intermediária ou final daquilo que ele está trabalhando, a gente sabe que a janela de treinamento é menor. Aí a necessidade de cargas cumulativas, de overheating, dessas condições são maiores, são mais importantes. Esses são os, assim, raciocínio de uma resposta rápida, né, Gabriel? Eu posso te dar que estão relacionados à periodização, à escolha dessas em relação às janelas, né, de treino. Tá? Que mais, gente? Vamos lá. Tipos de microciclo. Eu vou ter os micros de treinamento, né? Controle, pré... Ah, tá, isso aqui eu já falei. Era os tipos, era o próximo, é verdade. Cara, é a demência, né? Nada como a velhice. Pessoal, eu vou começar a falar desses microciclos envolvendo, pensando na carga geral, tá? Carga geral. Espera um pouquinho. É muita agilidade. Isso que é uma aula dinâmica, né, gente?
de forma descendente, decrescente. Vamos começar com as cargas mais altas, tá? E vamos falar mais ou menos quando vamos colocar elas. De novo, eu não vou dar nenhuma receita de bolo, mas vou tentar dar informações para vocês. A partir de agora, eu vou ressaltar isso. Eu já falei um pouco geral, mas agora vai vir outra situação em que eu vou dar esses tipos de microciclos, mas sem ficar dando receita de bolo, tá? Mas entendendo quais são as características deles para pensar quando eu vou localizar eles ao longo do tempo, tá? Lembrem disso. Então, isso é super importante, porque quanto mais vocês entenderem esses conceitos, menos vocês vão precisar se aprender em receita de bolo. Ah, professor, mas como é que eu faço a sequência mágica da velocidade, da força, da resistência? Qualquer resposta para esse tipo de pergunta não é muito boa, porque vai fazer vocês desaprenderem. Vocês quase sempre vão saber resolver um problema, mas para um problema vocês não vão saber resolver outros 99. Tá? Então, é importante que vocês tenham conceitos gerais que consigam entender como responder os 100 tipos de problema que podem aparecer para vocês. Tá? Então, é importante entender esses conceitos. Micro de choque, pessoal. O nome já diz, né? Porrada. Porrada. Carga bem alta. São situações extremas. Elas devem ser trabalhadas de forma rara. Tá? Um erro básico aí que tem, muita gente chamar de microciclo de choque é coisa que o cara faz todo mês. Então, se ele faz todo mês, já não deveria ser chamado de choque. Erro básico. Tá? E quase sempre pensando numa situação em que eu vou... Principal, tá? Razão do microciclo de choque é quando eu quero quebrar barreiras. Ou seja, eu vou colocar esse microciclo de choque em alunos que têm a janela de treinamento pequena. Então, entrando um pouco já no que o Gabriel falou. Tá? Ela vai ter essa maior relação... porque o quê? Eu vou ter que aumentar as cargas de forma muito alta, vou arriscar mesmo situações de lesão. Tá? O risco de overtraining ali, que se diz que é próximo, não é bem assim, tá? Porque só se tu fizer errado, porque o micro dura uma semana. Tá? E lembra que eu falei, o overheating pode durar até 2 semanas. Então, tu pode ter 2 sequências. O que tu não pode fazer é querer pensar em fazer choque durante um mês ou toda hora. Tá? Então, tem que ser raro e para essas situações, para quebrar barreiras. E assim, gente, é raro mesmo. Ah, professor, mas o cara novo, então ele não tem direito a melhorar mais. Não é isso, gente. A questão é que, para aluno iniciante, para aluno que tem grande janela de treinamento, o microciclo de choque não é necessário. Tu pode ter boas adaptações com microciclos de treinamento normal, que a gente vai ver ali de desenvolvimento. Tá? Então, é por isso, simplesmente porque não precisa. Não precisa. É custo-benefício. Ele é fraco aí nesse caso. Se é um aluno inicial, para que eu vou dar porrada nele que nem louco, se pela metade eu traria uma boa adaptação e com bem menos risco de lesão. Tá? É por aí. E tem outra dica de ajuste nessa coisa de sincronizar esses micros, que é óbvio, é obrigatório que ele tenha que ser seguido de um micro regenerativo. Tá? Tem situações críticas que a gente considera como um micro de choque, pensando em carga, que é, por exemplo, fazer as provas longas de endurance, de resistência. Tá? Então, assim, o cara vai fazer uma meia maratona, de meia maratona para cima. Né? Microciclo regenerativo depois. Porque a carga daquela semana, mesmo sabendo que ela é baixa durante a boa parte da semana, naquele dia vai ser muito forte e ele vai realmente fazer um regenerativo na outra semana. Tá? Obrigatoriamente. Tá? Então, fica aí a dica já de montagem de treino. Pessoal, esses percentuais de 80% a 100% da carga máxima é das coisas mais poéticas que existem, tá? Então, antes que algum aluno me pergunte, professor, mas como é que se calcula isso? Gente, é uma várzea. Eu vou até dar uma aula para vocês de métodos avançados de controle de carga. Tá? E a gente vai se aproximar desse problema, mas vocês vão ver que quando vai colocar lá no micro de choque, não é bem assim, porque a intensidade ela é desequilibrada, assim, é muito maior do que o volume em si. Tá? Então, nem sempre dá esse 100% de carga, até porque o 100% de carga é um troço super poético mesmo, na determinação dos meus alunos. Descobrir o que é o 100%. É fácil pensar assim, 100% do teste de esforço máximo, a velocidade associada ao VO2 máximo, a força máxima,
a velocidade máxima para aquela distância. Isso é fácil de pensar. Agora, pensar na carga de 100%, vocês vão ver que quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ver que querer determinar isso já é ir para o lado errado, porque é muito poético, tá? Agora, claro, de forma geral, é bem alta e é altamente estressante, tá? Mas vocês vão ver que o elemento da intensidade vai aparecer mais nesses designs. Bom, aí eu tenho os microciclos que eu chamei antes de desenvolvimento, que aqui o nome que nós vamos usar é ordinários, tá? Não é porque é algo ruim, né? Não é essa interpretação, não pensem nisso. É porque é o comum, tá? É o comum. Então, vão ser as cargas onde eu vou tentar trabalhar com... Eu vou estar objetivando adaptações no meu aluno, tá? É onde eu coloco as cargas de adaptação que a gente chamou lá, ou sobrecargas, assim. Essas são as comuns, tá? Ou seja, microciclo de choque quase sempre ele tem ali cargas de exaustão e nesses daqui, cargas de adaptação, tá? E vão ser muito comuns mesmo, como o nome já diz, tá? Porque é onde eu vou buscar ali adaptações e vão ter cargas intermediárias, onde é otimizada a adaptação para aquilo que eu quero treinar, tá? Vejam que o número de sessões por semana é quase tudo, né? De 2 a 6. Então, não tem muito. É quase tudo. E aí eu vou ter uma carga menor do que a de adaptação. Microciclos estabilizadores, tá? Ou de manutenção. Mesma coisa, a mesma ideia. Tá? Não tem... Para que serve aquilo ali? Ele assegura a estabilidade do organismo do atleta, ou seja, estabiliza ganhos anteriores. Essa é a ideia. Tá? Então, ele vai vir depois de micros de choque, mas lembrem que choque tem que ter regenerativo, e depois, se tu precisar ainda de um tempo para alcançar adaptações, a supercompensação acumulada, tu pode colocar ali um microestabilizador. Vai dar como se fosse um aumento gradual, né, de novo, para esse cara. Tá? E o que se espera com essa carga estabilizadora, com esse microestabilizador, é manter ganhos anteriores. Também não deixar o aluno sem nada também. Então, bem essa ideia, é manter ganhos, enquanto tu não está tendo cargas de melhora, de adaptação para aquilo lá. Tá? Muitas vezes, a carga, o microciclo estabilizador pode ser pensado para determinada capacidade. Então, assim, meu aluno está trabalhando com adaptação de velocidade, mas tu quer que ele não perca força. Então, tu vai dar alguns elementos de velocidade apenas para manter essa força. Tu vai fazer em um regime mais lento. Então, para força vai ser de estabilizadora. Tá? Isso é bem comum fazer também. Tu vai pensar nisso quando montar esses treinos. Então, aquele teu treino de velocidade vai ter duas funções. Melhorar a velocidade e também estabilizar ganhos de força. Pode fazer isso e tu vai escolher exercícios que atinjam esses objetivos. De que jeito? Na velocidade, colocar algum exercício que envolva também um pouco um movimento mais lento, com cargas maiores, etc. Que aí tu vai dar o estímulo de força. Talvez não é para melhorar a força, mas é para manter as ganhos de força e transmitir a força numa condição um pouco mais rápida. Isso aí. Tenho esses tipos e tenho... Aqui tem uma subdivisão, tá? Mas nós vamos simplificar. Vamos chamar tudo de microciclo regenerativo. Tá? Tudo regenerativo, tá? Vamos colocar assim para simplificar. Deixa eu ver se... exatamente. Tudo regenerativo. Então, vamos colocar dentro desse grupo, que estão abaixo do de manutenção, e vocês vão ver que o detalhamento dessas cargas é muito difícil. Então, vamos colocar mais simples, né? O microciclo regenerativo só. Não tem esse regenerativo de manutenção. Tá? A ideia é o que, gente? É recuperar, né, completamente ou eficientemente o atleta. Aí tem uma relação de carga, vai envolver muito não só metabolismo, mas vai envolver muito a eficiência de transmissão, que a gente já falou, né? Então, tem muita inflamação também, que aí é metabolismo também, mais um motivo para fazer um regenerativo, tá? E ele vem seguido, bom, a gente já sabe, agora é olhar o contrário, né? Ele vem seguido de um microciclo de choque, ele vem depois, né, do microciclo de choque. E ele também vai ser muito usual no período de transição. Esse vai ser outra fase. Então, a gente já falou, né? Microciclos regenerativos vão ser depois de micros de choque e em períodos de transição. Tá? O período de transição é o período maior lá, quando acaba o período competitivo. Ou seja, ali eu vou encerrar o meu macrociclo. Então, vai estar recheado de cargas ali de
baixas, regenerativas, tá? Que ali no caso é uma regeneração até mais difícil da gente observar, porque não é de uma semana para outra só. Ali são 20 dias até um mês que o cara passa com cargas baixas. E ele vai ter até uma espécie de destreino. Eu digo espécie porque realmente os marcadores de desempenho vão piorar, tá? E ele precisa disso. Agora, claro que tem que ser controlado, tá? Eu vou dar o caso, assim, jogador de futebol, quando vai de férias e vai passar por esse período de transição, se cuida um pouco para que ele não aumente de peso. Tem caras que não se controlam e voltam com excesso de peso. Aí é uma desgraça, né? Mas também tem que cuidar, porque tem uns que são o contrário, são os Iron Man, que a gente brinca, e o cara corre que nem um louco, assim, e não dá, né? Porque não dá para voltar lesionado por causa do excesso de corrida durante o período de transição. Então é bom também ter um olhar sobre isso. Muitas vezes o treinador larga, mas não é bom, é perigoso, né? É bom ver o que ele está fazendo e dar algumas indicações mesmo objetivas para ele. Faz corridas 3 vezes por semana, faz um aeróbico. Muitas vezes no campo da saúde se pede para caminhar, né? Se dá algumas indicações, mas caminha no mínimo 3 vezes por semana, e isso é bom mesmo, tá? E tem também a parte psicológica, também, tá, gente? Lembrem disso, tá? O Israel aqui na minha frente vai me alertar disso. Eu falo do secundário e do também, e às vezes o aluno só lembra do também. Mas o microciclo regenerativo, e no período de transição, ele vai ter muito essa função de um descanso psicológico também. Além da recuperação biológica, metabólica, inflamatória, de articulações, etc., que vão envolver eficiência muscular e de transmissão, secundariamente, assim, mas também importante, as questões psicológicas. Muitas vezes é nesse período que se coloca atletas para fazer exercícios um pouco diferentes, que não tem nenhuma relação com o objetivo fim. Então, os caras do atletismo, às vezes, ficam lá jogando vôlei, inventam alguma coisa para fazer diferente, que o treinador consegue propor, assim, e os caras engajam, e tem uma função que até os caras dizem, é para unir o grupo, é tudo isso. Tudo bem, mas é também para ocupar a cabeça deles e não treinar aquilo que eles fazem o ano inteiro. Entendeu? Fazer o corpo deles trabalhar em outra coisa, de forma que eles não fiquem nervosos, ansiosos também. Tá? Tudo isso entra dentro desses micro-regenerativos que podem estar povoando, vão estar povoando os períodos de transição. Então tá, algum detalhe de micro de controle? 49 minutos, desculpa, gente, me passei. Parando o compartilhamento, vamos dar o nosso break aí, 10h19, Deus me livre. Perdi completamente o horário. 10h30 eu volto, então. Vou tentar ser rápido aqui no break, e aí vocês aproveitam aí para dar um descansinho também para a cabeça. Me passei. Até mais, gente. Já nos vemos.